Bora lá, Amanda? O show é seu. Bora. Fique à vontade. Tá aparecendo aí pra vocês? Tá assim, certinho aqui, tá? Tá. Então, gente, bom dia. Tô um pouquinho nervosa, então, se vocês perceberem alguma travada, vocês já sabem o motivo. E sou berlandense, nasci aqui, com certeza, então, quem não convive muito com a gente vai perceber aí o sotaque mais puxado, mais caipira mesmo. Mas, vamos lá. Me chamo Amanda. Nasci no dia 8/8 de 99, no segundo domingo de agosto, Dia dos Pais. E hoje eu tenho 26 anos. E quando eu comecei a revisitar a minha história, olhar essas fotos, buscar as lembranças, a primeira coisa que me veio à mente foi os meus pais. Como eles foram pais muito jovens, minha mãe tinha 19 anos, meu pai tinha 20. E quando eu olhei essas fotos, eu acho que pela primeira vez eu não estava vendo apenas as fotos. E eles foram responsáveis, tiveram que aprender, que amadurecer, viraram adultos muito cedo. Cuidaram de outra vida quando eles ainda estavam aprendendo a cuidar das próprias vidas deles, né? Mas nessa segunda foto do meu pai com os meus tios, mostra muito isso, essa essência de como eles ainda eram jovens. E vendo tudo isso, eu entendi muito claro que realmente a vida não espera a gente estar pronta, ela simplesmente acontece. E mesmo tão novos, fizeram sempre o possível e impossível por mim. Nessa terceira foto, tem esses cartões plastificados com os dois primeiros cortes de cabelo que a minha mãe fez em mim. Encontrar isso me fez lembrar de como eu tenho uma mãe de detalhes. E desde muito nova, eu sempre fui uma criança com personalidade muito forte. Gostava de tirar foto, queria escolher minhas roupas. Com 3 anos, eu literalmente obrigava minha mãe a fazer as minhas unhas. Era muito vaidosa, muito decidida, e mesmo nas pequenas coisas, eu sempre soube o que eu queria. Meu slide não tá passando. Eu cresci vendo meu pai viajando, e com o tempo eu fui entendendo que não era só sobre dirigir. Ele seguiu a profissão da família dele. Hoje ele é motorista de carreta. Muitas vezes ele precisou passar dias longe, fora, mas sempre esteve presente com a gente. E, no meio de toda essa correria, também existia uma infância simples e real. As brincadeiras na rua de casa, os brinquedos pela casa. E enquanto eu brincava com as minhas bonecas de plástico, minha mãe brincava com a bonequinha humana dela. Ela fazia vários looks em mim, me arrumava, sempre muito dedicada, mesmo quando trabalhava fora também. E além dos aniversários em família, né? Tudo isso são lembranças que parecem pequenas, mas construíram muito de quem eu sou hoje. E, como eu falei antes, eu sempre soube o que eu queria. E aqui não foi diferente. Eu pedia muito para ter um irmão. Não era qualquer irmão, tinha que ser menino. Eu insistia, brigava, era enjoada, até que a minha mãe apareceu grávida. E mesmo com 6 anos, eu lembro que eu pensava que Deus também se importava com os detalhes. Mas no fundo, eu também acho que ele foi preocupado se me mandasse uma irmãzinha. E também tive uma infância muito família, sempre com meus pais, com meu irmão, com muitos primos, avós, tios, tias. E em meio a tudo isso, eu também vivi momentos que me exigiram amadurecer muito cedo. Mas a vida continuava acontecendo, né? Como acontece com todo mundo. Aqui, dando um salto nas minhas fases, eu coloquei aqui a foto desse livro e desse DVD, que foi uma participação que eu tive na gravação de um filme infantil em uma escola aqui em Uberlândia em 2009. Foi uma experiência muito divertida, muito marcante para mim. E eu também tive experiências de seletivas para modelo aqui na cidade, mas todas elas, para seguir carreira, a gente precisava mudar para São Paulo, e naquele momento não era uma opção para os meus pais.
E com 12 anos, eu comecei a trabalhar de forma mais constante. Não era para ajudar em casa. Meus pais não gostavam muito da ideia, mas eu cresci vendo eles trabalharem muito. Então, desde cedo, eu entendia o valor do trabalho. E eu sempre pensei, se eu também me esforçar, eu também vou conseguir construir alguma coisa com as minhas próprias mãos. Então, sempre que tinha uma oportunidade, eu não desperdiçava. Nessa época, eu ajudava muito meu padrinho com vendas na internet. Ajudei minha tia na casa dela por muitos anos. Fui menor aprendiz aos 16 e fui vendo várias experiências ao mesmo tempo. Já fui modelo de maquiagem, trabalhava com telemarketing nessa mesma época. E como eu fui convivendo nesse mundo da maquiagem, acabei fazendo o curso e me tornando maquiadora profissional. Já tive uma loja de roupa online feminina. Passava muito perrengue no Brás, fazendo bate e volta, mas sempre com muito apoio e presença do Igor. Nessa fase, eu também fazia faculdade de Direito e trabalhava em escritório. Fazia praticamente tudo sozinha. E por muito tempo, eu achei que o direito ia ser o meu caminho. Inclusive, quando eu passei um processo seletivo para estagiar na Caixa Econômica. Só que naquele momento eu tive que escolher e eu não fui. Me formei em 2022, já com uma certa certeza de que eu não ia atuar na área. E assim o tempo foi passando. Voltando um pouquinho no tempo, no final de 2015 eu conheci o Igor. Eu tinha acabado de fazer 16 anos e desde muito novos a gente sonhava em construir a nossa família, mas a gente tinha muita consciência das etapas da nossa realidade e de onde a gente queria chegar. Eu ainda estava no ensino médio e ele fazendo faculdade, então a gente foi construindo tudo aos poucos. Em 2022, a gente comprou nosso primeiro apartamento na planta. Em 2023, finalmente fiquei noiva na Capelinha de Araguá, em Maceió, que era uma cidade que a gente sonhava muito em conhecer. Foi muito especial. E ainda em 2023, a gente comprou o segundo apartamento, esse já pronto. Em 2024, a gente se casou. Mês que vem, a gente faz 2 anos de casado e temos 10 anos de relacionamento. Agora, voltando um pouquinho, em 2023, tudo na minha vida estava se encaixando, oportunidades aparecendo, tudo fluindo. Até que eu pedi demissão de um escritório para entrar em outro trabalho. Sem dúvida nenhuma, foi um dos períodos mais difíceis da minha vida profissional. Foram dias bem difíceis mesmo. Passei 30 dias chorando, literalmente. Porque eu sempre carreguei comigo a importante de eu ter a minha independência financeira. Mas nesse momento eu também entendi que persistência também tem limite. Depois que eu pedi demissão, com uma semana eu vi a oportunidade de trabalhar como corretora na Inc. E para ser muito sincera, eu fiquei com muito medo, porque não tinha estabilidade, não tinha garantia. E apesar de sempre ter empreendido, ao mesmo tempo eu também sempre tive a segurança de ter a carteira assinada. Mas eu fui, e eu lembro que na noite anterior do meu primeiro plantão, eu senti uma dor muito forte no meu estômago, que eu achei que ia ser uma coisa muito grave. Literalmente eu tinha medo de morrer. Dormia, inclusive, no quarto dos meus pais com eles, porque eu estava apavorada. Isso durou mais de um mês. Mas eu continuava indo trabalhar com o sentimento de que eu tinha que continuar indo mesmo assim. Então eu fui com medo, com dor, mas principalmente porque eu não queria parecer que eu estava fazendo corpo mole. E enquanto eu não podia fazer nada, eu fui convivendo com essa dor. Com 46 dias, eu fiz a minha primeira venda, uma venda à vista com o senhor Luiz Carlos e a dona Rose. Essa venda me trouxe indicações que viraram mais 2 vendas à vista. E com a minha primeira comissão, a primeira coisa que eu fiz foi correr para o médico, fazer vários exames. Tava tudo bem, graças a Deus. Finalmente eu estava tranquila em relação a isso. Nessa época, eu tive certeza que nem toda dor é física e que Deus também usa a dor para moldar a gente. E foi assim que as coisas começaram. Mas antes de ser corretora, eu já tinha sido cliente, uma cliente que perguntava, que queria entender tudo, cada detalhe. Em 2022, quando eu ainda estava pesquisando muito para comprar meu primeiro apartamento, eu ajudei uma colega que tinha se separado e tinha um financiamento ativo com o ex. Fui ajudando ela com tudo que eu tinha aprendido e foi uma conversa sem interesse nenhum. Eu nem era corretora ainda. E em novembro de 2023, depois dela ter organizado a vida dela, eu vendi um reserva Barcelona para ela. E ela me disse uma frase que eu não esqueço. Sem você perceber, você preparou tudo isso lá atrás.
E aí eu tive mais certeza ainda de que Deus também trabalha em processos que a gente só vai entender depois. E, além disso, eu também vivi outras situações que me marcaram muito, como um senhor muito simples, de idade, que ninguém dava nada. Uma conversa que levou mais de 3 meses, mas ele voltou, comprou 3 apartamentos à vista também. E esse outro cliente aqui na foto do meio, que entrou na loja, foi julgado pela aparência, não foi atendido, me passaram a vez do atendimento, eu atendi, vendi um apartamento à vista, que inclusive foi a maior comissão que eu recebi até hoje em uma venda. Depois ele elogiou muito meu atendimento, e aí eu tive mais certeza ainda que o cliente não precisa parecer estar pronto, mas que a gente tem que conduzir eles, né? E foi assim que aconteceu. Em meio a tudo isso, eu também tive pessoas muito importantes na minha trajetória como corretora. Sou muito grata a Maria Pia, minha primeira gerente, que esteve comigo na minha primeira oportunidade como corretora e foi parceira e ainda é em tantos atendimentos. A Dani pela liderança, pelo suporte do dia a dia, pelos atendimentos e também mesmo diante de todos os desafios, sempre comprometida em buscar resultado para o time dela. E também a Samuel, que por toda a ajuda, e principalmente pela forma como ele conduz os clientes, especialmente os clientes à vista, com um atendimento impecável. Toda essa convivência me moldou e continua me moldando como profissional. Em 2024, eu fiquei em terceiro lugar no ranking anual da cidade. E isso foi muito importante para mim. No início de 2025, eu vivi uma experiência fora da House em imobiliária. E quando eu saí da Inc, eu recebi uma mensagem do Rafael. Não sei se ele está aqui hoje, mas foi uma mensagem de reconhecimento e que teve muito significado para mim. Fez total diferença para o meu retorno para a House. E a Andrea não está aqui hoje, mas também agradeço ela por ela sempre se ter feito presente, mesmo de longe, mandando mensagem, ligando, reconhecendo. E coloquei uma foto aqui com a minha equipe, coloquei os meninos, coloquei uma foto que tá faltando os meninos, mas eu não queria deixar de agradecer também. E para finalizar, coloquei uma foto com as minhas avós, tá faltando meu avô, mas eles são pessoas fundamentais em toda a minha história. E coloquei uma foto recente com a minha família, com meus pais, meu marido e meu irmão. E hoje, olhando para trás, eu vejo que nada foi por acaso, cada fase difícil, cada escolha, cada oportunidade, tudo teve um propósito. E continua tendo, né? E tenho certeza que a gente precisa confiar mesmo quando a gente não tá vendo nada. Ter coragem de começar, de recomeçar, de continuar. E mesmo em meio a situações difíceis, ter ânimo. E foi confiando em Deus que eu cheguei até aqui e, com a permissão de Deus, eu espero continuar evoluindo todos os dias também. E essa é a minha história. E obrigada pela atenção de vocês. Amanda, parabéns. Linda sua história e é um prazer ter você na nossa equipe. Obrigada, Dani. Maravilhoso, parabéns, Amandinha. Você é um fenômeno, rainha dos à vista. Parabéns. Obrigada, Samuel. Muito bom ter visto aí a sua história, viu, Amanda? Parabéns, a gente tem que realmente tirar, né, extrair das histórias aquilo que realmente sirva de exemplo para a nossa vida, porque muitas das vezes a gente vê dificuldade onde não tem. Se a gente for comparar com outras pessoas, as dificuldades são muito maiores, né? Então a gente tem que ter sempre essa segurança, confiança, fé, que eu vi que está muito presente na sua vida. Tive a oportunidade de conversar com o Igor, né, no lançamento, cara 100%, muito bacana. Eu vejo que ele te complementa, isso é muito bom. Os líderes que você teve e tem, eu tenho certeza, Dani, Samuel estão aí presentes o tempo todo te apoiando, mas vem muito de você, né, o sucesso que você angaria. Foi bom saber que você é especialista de venda à vista. Numa live que a gente tiver futura aí de venda à vista, né, Maria Pia, que teve aí presente contigo também. A gente vai poder explorar isso mais, viu? Você deu a marcação para nós aqui, isso é muito bom. Mas a história, de uma forma completa e complexa, a gente vê que é consistente, que você realmente teve caminhos aí muito bons para poder trilhar e não perder as oportunidades. Isso é muito bom, né? Serve de exemplo para todos nós.
Realmente a gente não teve a presença de alguns, né, dos líderes aqui. A Andréia, acredito que Rafael esteja na reunião também. Parece que foi uma reunião de última hora. Maria Pia, se quiser falar alguma coisa, né? Porque você Eu estava tô aqui, presente na hein? maioria das fotos, né? Eu tô aqui. Aí, ó, e o O Rogério líder vai fazer supremo tá aqui. o nosso desfecho vai ser com o Rogério. Mas deixa a Maria Pia falar, Ah, Rogério, que ela deve ter alguma deixa coisa sim. de comadre lá para contar. Conta aí, Maria Pia. Não, eu queria agradecer a Amanda por ela ter feito a live, porque eu sei que para ela foi um desafio imenso, porque ela é extremamente perfeccionista, e isso é uma característica muito boa para ela desempenhar um excelente trabalho, que é o que ela faz todos os dias. E eu tenho muito orgulho da corretora que ela se tornou desde o comecinho lá comigo no shopping. E até hoje em dia permanece aí com a gente. É uma pessoa de extrema confiança, uma pessoa que tem muito a agregar e uma pessoa muito parecida comigo. Então eu tenho muita facilidade no convívio com a Amandinha. É uma pessoa extremamente doce, educada e também comadre comigo no sentido de faculdade, né? Nós duas formamos em direito e nossa capacidade de argumentar é muito grande. Então, a gente convive todos os dias e é uma alegria ter a Amanda como profissional e como pessoa na minha vida. Que bom. E é uma pessoa zelosa mesmo. Tem quantos dias que a gente está preparando essa live, Amanda? Nossa, Uns tem umas. 45, né? E na Amandinha, última hora ainda teve retoques, né, eu Amanda? Muito sabia que ia ter bacana. uma apresentação fenômeno. É, com Obrigada. certeza. Parabéns, viu? Rogério, com você. Muito obrigado, Amandinha. Obrigado, parabéns. Eu gosto muito de vivenciar esses momentos, né? E todo mundo tem uma história de vida, como eu já disse aqui. E só a gente que vive a nossa história sabe como ela é importante. E às vezes a gente tem que colocar isso realmente para fora, colocar isso para as pessoas verem. Não para ficar, porque foi. Porque cada um vai ter a sua, mas para a gente mostrar que a gente é resiliente, que a gente é capaz, que a gente pode se desenvolver, de melhorar, de aperfeiçoar. Então, obrigado, parabéns por você estar no nosso time, permanecer no nosso time. Isso é muito importante. Que Deus Obrigada. abençoe a todos vocês. Uma ótima sexta-feira. Chama na taca. Tchau, obrigado. Pessoal, bom A dia, gente. muito obrigado. Depois Obrigada. das palavras do Rogério, é realmente para consagrar o que você fez aí, Amanda. Pode ficar com as palavras finais aí, para a gente se despedir, produzir muito nessa sexta-feira depois dessa inspiração. Só agradecer mesmo pela presença de todo mundo. Obrigada. Boa sexta. Abraço, gente. Boa sexta-feira, bom fim Boa de sexta, semana. pessoal. Bom dia para todos. Tchau. Tchau, bom dia.